Bem-vindo, gente, pessoal. Eu espero que essa live seja legal. Não tem nada pior do que live chata, né? Lília Cabral tá entrando ainda. Deixa eu dar um oi. Lília tá aqui? Ah, a Lília deu. Lília. Lília, vamos ver se a Lília tá entrando. Oi. Lília! Olha, que coisa linda! Que bom te Me arrumei, ver! me arrumei toda, ó. Gente, você tá gata, tá Tô. linda. Ai, Parabéns. que bom. Tá. E a Mas a gente gente não trabalha. pode abaixar a cabeça, que senão vê todo mundo de cabelinho branco. Mas sabe o que acontece? A gente também tá numa produção que as pessoas têm que entender que não tem Não produção tem. nenhuma em volta da gente. A gente está aqui tentando conversar, falar com as pessoas. A gente normalmente tem uma estrutura gigante, agora é você, eu aqui em casa. E Ah, mas olha, peraí, deixa eu aumentar aqui o volume para te escutar. Isso. Ó, agora tá. ah, Enfim, eu acho que essa forma da gente se comunicar, eu que sempre fui tão reticente, agora eu me preparo o dia inteiro para a live, entendeu? nosso mundo novo agora é das lives, né? Impressionante. A gente começou... Eu fico o dia inteiro assim, hoje tem live com o Alan, aí eu quero. Vai ser Só penso maravilhoso. nisso. E é bom porque é uma forma que a gente também. São outros assuntos, outras histórias e outro movimento, e a tua vida, as horas vão passando e vão passando de uma forma agradável até. O dia passa de uma forma agradável, entendeu? Então, Exatamente. A gente está numa situação bem difícil, né? Por causa da pandemia, a gente, todo mundo, a maioria das pessoas que estão conscientes em casa, se cuidando, e é um momento de muita tensão e que a gente espere que passe logo, mas nesse momento a gente faz o que a gente pode. Eu não queria nem entrar no tema da pandemia, porque está muito pesado para todo mundo, eu acho, né? E eu tenho coisas ótimas para conversar com você, porque, sempre, né, Alan? gente, se a gente tivesse Porque no quando a telefone. gente agarra numa conversa, Eu já a falei, gente, gente, eu peguei. Olha, eu já a peguei um gente não vinho para para quem. mais. Para quem não tiver um vinho na mão aí, por favor, peguem o vinho. Eu tô com mate, ó. Para pegar seu mate, tá ótimo. Eu sabia que você tá de mate. Bom, Ai, ai. eu tenho, antes de começar a perguntar, eu queria só contar para as pessoas que devem conhecer um pouco da carreira da Lília. A Lília simplesmente, ela entrou na televisão, você me corrige se eu estiver errado, Lília, foi Aham, em 1981 com os imigrantes. exatamente. Eu fiz uma, na verdade, eu entrei numa novela da Ivani Ribeiro, Os Adolescentes. Era uma novela. Eu tinha acabado de sair da escola de arte dramática, mas foi uma novela muito conturbada que praticamente eu nem computo, sabe? É como se eu tivesse feito uma participação, porque a novela começou, aí depois teve uma interferência e a novela mudou totalmente, radicalmente. E eu imediatamente fui chamada para fazer Os Imigrantes. Então, ali eu não senti participar de novela, o teu cotidiano, dia a dia. Então, eu sempre esqueço de falar dos adolescentes. Eu falo assim, ai, gente, eu devia falar. Mas quando eu vejo, já foi. É porque eu não tive uma participação assim, que eu possa dizer, eu Grande. aprendi, foi um movimento bom. Não foi. Foi uma confusão tão grande. Mas, Então, gente, e os Lília, imigrantes, não. se você considerar os imigrantes o primeiro trabalho sério na televisão, nós estamos falando de 39 anos atrás. Desde então, Exatamente. eu tive o prazer de dirigir na televisão. A gente já vai falar sobre esse assunto também, que é muito prazeroso. E a gente se conheceu, começou a trabalhar juntos, Sim. que foi um prazer na minha vida. Agora, você desde então tem 59 trabalhos entre televisão e cinema. Nossa, você depois vai passar esse currículo para mim, porque eu Eu já perdi a faço conta tudo. também. Eu dei uma estudada, né? Você Vou tem falar que... com você. Mas Aí, de ó, repente... Fala. passando rapidamente pelos seus trabalhos aqui, a gente vai lembrar, as pessoas vão lembrar, muitos que estão assistindo, Corpo a Corpo, De Quina para a Lua, Hipertensão, Mandala, chegamos em Vale Tudo, em 1988, Sim, sim. que é novela incrível que marcou a época, né? Pois é.
Quando eu comecei na Rede Globo, foi a primeira novela que eu fiz, foi a do Gilberto, né? Corpo a Corpo, foi a primeira novela. Só que antes, nós fomos contratados, eu fui contratada, e eu tive uma experiência muito legal, que foi fazer um Você Decide, com o Henrique Martins. Imagina só, eu ia fazer Vale Tudo, o Henrique Martins estava dirigindo a Rede Globo e ele tinha me dirigido nos Imigrantes. Eu fiz 1 ano e 4 meses de novela. Parecia quase a Redenção, sabe? Os Imigrantes, eu era menina, depois fiquei mocinha, depois Naquela fiquei época, senhora, depois eu fiquei velhinha, eu tinha filho, depois eu virei avó. Naquela tiveram várias época, fases. Várias fases. várias fases. Eu lembro que eu passava um branquinho aqui, assim, para virar avó, Se não me botava engano, o cabelo para cima. mais de Fala. 600 capítulos daquela novela. Não, foi imensa, mas foi uma escola. Ali foi uma escola. Não, imagino. Agora, você imagina, né? Quando eu acabei, eu saí dos Imigrantes, que eram assim, 2 câmeras, né? Era uma outra realidade, apesar da novela ter feito muito sucesso. Quando eu cheguei na Rede Globo, que era aquele universo, mas assim, era uma diferença. Então, eu passei por um estágio muito importante, que foi a Bandeirantes, que me ensinou muito, e depois fui para outro estágio, que ali era um outro universo, sabe? Mas eu tinha a essência, né? Eu tinha o principal. Isso Não, que foi muito importante. E de uma dramaturgia maravilhosa, que começou com o Benedito e depois virou Renata Palottini, sabe? E foi mudando o autor também. Mas eu tinha muito potencial aquele trabalho, sabe? Eu você sou muito trabalhou. orgulhosa de ter feito, muito, muito. E Muito, fui não. fazer Você Decide com o Henrique Martins. Aí depois eu ingressei e fiz o Corpo a Corpo do Gilberto Braga. Aí quando eu fiz o Vale Tudo, eu já tinha uma intimidade maior, assim, com o Denis, que tinha O Denis dirigido, estava o próprio dirigindo. Gilberto. Na novela do Exatamente. Gilberto Braga. E aí, logo depois disso, você foi para fazer um sucesso, que foi Tieta. Nossa Senhora! Que foi fazer Amorzinho. Então, esse daí como são as coisas, né, Alan? Às vezes a gente fica criticando ou então já colocando, como é que é, a carroça na frente dos burros, achando que quando eu vi o papel, eu chorava assim todos os dias, copiosamente. Primeiro que na sinopse tinha uma linha assim, mais nada. Falava que eu casava, namorava o seu Xalita. Mais nada. Eu olhava para o Paulo Biratã e eu falava assim, mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque eu não fui bem na novela Vale Tudo. O que é que eu fiz de errado? A gente não galga melhores papéis. Fiquei assim, sabe, numa situação achando que aquilo ali não era um presente, era um sacrifício. Mas E você está falando uma coisa. para Desculpa te você interromper. ver o que aconteceu com o Amorzinho, né? Se é um personagem que todo mundo lembra da minha carreira, é esse É, personagem. então, é só o adendo que eu queria fazer, porque principalmente para quem está assistindo a gente e tem a ver com ser ator, diretor, ou trabalha nessa área, é muito importante o que a Lília está falando, porque às vezes você como diretor fica até triste de você não ter, você tem que ter texto para o ator poder encenar. E se você não tem, você fica com as mãos amarradas. Mas quando vem um ator, no caso da Lília, com esses recursos e tem um carisma, aí o público começa a gostar, o autor começa a escrever. E aí esse personagem começa a desenvolver. Uma novela é uma obra aberta. E hoje em Sim, dia... ali realmente o personagem foi desenvolvido mesmo, porque não tinha nada. E o Paulo ainda me sacaneava, ai, que ódio que eu tinha no começo. Eu falava assim, será que eu posso fazer um não sei o quê? Ele fazia, faz aí, sabe assim? Eu acho que ele sabia que aquilo ia dar certo, que as duas, a Rosane e a Joana Fon, aquele trio ia dar certo. Ele não tinha dúvida. Quem tinha dúvida era a gente, né? Que não sabia o que ia acontecer. E de fato aconteceu, sabe? Que E eu maravilhoso. nunca mais, a partir daí, cada vez que eu pegava um papel ou alguém me oferecia, eu nunca mais me lembro de ter ficado assim, ai, será que é bom, será que não é? Nunca mais. Penso assim, é isso que eu tenho? É isso que eu vou fazer. Eu vou Pronto. fazer.
Não, parabéns, porque... E depois disso, o trabalho, eu acho que um trabalho puxa o outro, né? Na nossa carreira é exatamente assim. Você faz um trabalho que te leva para outro autor, que te leva para outro diretor, e assim a carreira vai. Você foi... Eu estou pulando algumas coisas porque são 59 trabalhos, tá, Lília? Mas você foi Não, eu depois... quero um por um. Um por um. Não, não dá tempo. A live acaba em 50 minutos. Eu que vou fazer depois de sabatinar. E no ano tal? Qual era o nome Depois você do vai meu perguntar. personagem? 92 foi Pedra sobre Pedra, depois Sex Appeal, 94 foi Pátria Minha, Confissões de Adolescentes que você fez, foi para Malhação, que é importantíssimo falar, 95, foi fazer uma Malhação, e olha como a vida é. Não, não, em 95 não. Quer ver? Eu vou te 99, dizer quando. 99, 99. 99, desculpa. E só um adendo aqui, a Júlia, que é filha da Lília, é a maravilhosa atriz, também começou a carreira agora fazendo Malhação. Olha como é a vida. Exatamente, com o mesmo nome, né? Eu, quando eu fiz o meu trabalho, meu primeiro trabalho na Globo, Corpo a Corpo, meu nome era Maggie. Margarida, né? Seria. E aí o nome da Júlia também era Maggie na Malhação, o primeiro. Aí você foi fazer Engraçadinho em 95, História de Sim. Amor, Anjo Mal, Como Ser Solteiro, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Tô falando de cinema e televisão, né? Não, Dona Flor e seus dois maridos que eu tive. Não, Dona Flor era seriado, né? Seriado com a Júlia Gann, com Edson, e eu era noiva do Nanini, né? Que Ah, o era. Nanini fazia. O Nanini, sim, fazia. Ele era o Vadinho e o outro, que é, meu Deus do céu, como é que era o nome do outro? Gente, e aí quem dirigia é o Carlinhos Araújo com o Exatamente. Papinha e o Maurinho. Pois é, exata. E Três. sabe quem era minha sogra? Miriam Muniz. Olha que Nossa, coisa gente, maravilhosa. que coisa maravilhosa. Eu tenho várias E coisas para ela fazer. deu aula para mim na Escola de Arte Dramática, imagina só. Ah, Maravilhosa. foi um encontro maravilhoso, maravilhoso. Ela era muito especial, excelente pessoa, excelente mulher, excelente atriz, contemporânea, né? À frente de tudo, Tudo. de absolutamente tudo. E até mesmo assim, me ensinou muita coisa. Na verdade, a comédia, né, que ela era rainha dos tempos, né? Era a rainha dos tempos e a rainha da limpeza. Então, uma aula dela, você percebia nitidamente o que era necessário, né? Porque era assim, igual, é como se você tem um tempo, né? O metrônomo, né? Você está no piano e tem aquele tá, tá, tá. Você não faz tá, 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 tá. Não, é o tempo correto. O público pode rir o tempo que ele quiser. Ele pode rir muito, ele pode rir pouco, mesmo você esgarçando o tempo da comédia. Mas o tempo é um só. E ela era uma obra-prima, né? Porque quando ela abria a boca, você sentia que não precisava de mais nada, de nenhum tipo de comentário. Então, a Miriam foi muito importante na minha vida. A gente Muito. tem. A gente é importante que você falar, porque a gente tem pessoas que marcam a vida da gente de uma maneira que transformam a nossa carreira e nos levam para outros caminhos, né? Sem Assim, dúvida. eu quero voltar na sua biografia rápido, porque eu tenho várias perguntas para te fazer, mas o importante é que a gente está no site da Hebraica, eu só queria pontuar uma coisa muito legal. A minha carreira começou mesmo no teatro amador dentro da Hebraica. Eu consegui, naquela Olha. época, com 15 anos, eu comecei a fazer teatro, aí comecei a dirigir teatro com Saltimbancos. Tem um grupo especialíssimo aqui que começou comigo. Aí eu sou da época do Sim, Caco Stiokler, o Dan estava sim, junto, sim. o Fabinho Refa, muita gente que fazia teatro ali ao mesmo tempo. A Hebraica tinha, na época, 10 grupos de teatro amador que faziam isso acontecer. Eu comecei a ganhar os prêmios com 18 anos de idade, fiz 5 peças, Lília, e a Hebraica me proporcionou entender o meu lado artístico, e por isso eu fui fazer cinema, e depois disso fui para Sim, televisão. sim, sim. Pessoas como... Então, a Hebraica tem o Gabi Milevski, que trabalha na Hebraica ainda, foi essencial na minha vida também, como a Miriam Muniz foi na sua. Ele foi uma pessoa que entendia do artístico e queria trazer cultura para dentro do clube, e isso fez com que a gente se profissionalizasse. E eu agradeço muito.
Mas eu queria voltar, desculpa, eu Não, abri mas essa só uma venda. coisinha que eu vou te dizer. Quando eu estava em São Paulo, morava em São Paulo, né? Eu tinha um grupo chamado Companhia Cooperativa Dramática Piedade, Terror e Anarquia. E nós fazíamos um infantil de muito sucesso, que chamava O Gato Malhado Andorinha Sinhá. E nós fomos na Hebraica fazer. Ah, Júlia, que ótimo. Claro! Imagina, quem é que não ia na Hebraica? E eu também dei aula no Renascense, né? Ah, No você deu Rena... aula na Renascença? Sim! Ai, gente, não sabia disso, não. Eu dei aula no Renascença de Artes, olha só que graça. E depois ainda formei um pessoal, um grupo de teatro, acho que era da quarta série ou quinta série, da quarta série. Olha que bonitinho. Gente, Fiz, que legal. Muito legal. muito, muito. E tem um apartamento em Genópolis, pronto, já estou muito inteirada. Tá muito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pular, porque senão a gente não consegue conversar. Mas Páginas da Vida, eu preciso falar de Páginas da Vida, porque foi um trabalho que você fez e foi indicada para um Emmy como melhor Uhum, atriz. uhum. Foi um trabalho que te deu vários prêmios além do Emmy. E Sim, queria que você falasse um pouquinho. Quem dirigiu ali na época foi o Jaime, né? Jaimon Jardim, sim. Sim. Uma novela do Manuel Carlos. Pois é, eu acho que foi uma surpresa grande para mim, porque também na sinopse, Maneco não tem sinopse, né? Maneco tem uns capítulos, tem 2 páginas, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Mas eu sabia que tinha um drama na história por conta dos gêmeos, que um tinha síndrome de Down e o outro não. Tinha uma menina e um menino. Isso, eu não sabia até que ponto essa mulher ia ser tão importante dentro da história do Maneco, né? Porque ela poderia ficar um pouco distante, reivindicar, e a história partir para outro caminho. Só que quando com a chegada da menina grávida, e que eu tenho um escândalo com ela, da minha filha, e depois que ela morre e nascem os bebês, a história mudou totalmente. Ela ficou muito nas mãos mesmo daquela avó e do relacionamento da avó com o personagem da Helena, da Regina, que era Helena, e aquela família, e a discussão sobre a síndrome de Down. E aí eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com muita gente era muito bonito porque quem tinha Down vinha conversar comigo e não tinha raiva de mim, ao contrário, eles me adoravam porque eles entendiam que através do meu personagem, diferente de gente normal, né? Mas não, porque tem que ter. Eles entendiam que através do meu personagem era um caminho para eles se sentirem melhor na vida, né? Como pessoas que Eu eles queria. têm o Down, mas eles são como todo mundo, né? Assim, Mas eu sou normal, né? Mas você, Pronto. é isso que eu estou falando, quando você tem você estuda o personagem, e eu acho importante, só lembrando que o Jaime dirigiu essa novela, a Teresa Lampreia também dirigia, grande Sim, amiga minha, que foi pra, já sim. foi, não está morando mais aqui. Agora, eu queria te fazer umas perguntas, tirando a biografia, porque para a gente poder ter tempo. Eu queria saber, as pessoas devem ter muita curiosidade para entender como é que você se prepara, como é que você constrói um personagem e como é que você vai se adaptando à novela, porque a novela é uma obra aberta, então você recebeu aquela sinopse. Entendeu o personagem? Qual é o seu tipo de preparação? Bom, quando a gente não tem a sinopse, a gente espera os capítulos, né? Eu acho que os capítulos, a sinopse diz muita coisa, mas eu acho que quando você tem os capítulos é que você vai entender de fato o que é que você vai contar, né? Então, eu não começo muito pela forma, né? Assim, como ela se veste, como ela. Nada, nunca penso nisso. Isso, para mim, é o último olhar. Eu sempre vejo a forma do coração, né? Como é que eu vou falar aquele texto com a verdade mais absoluta possível? Então, se essa mulher é uma classe média, Páginas da Vida, ela era uma mulher de classe média, um marido que não conseguia nada na vida, frustrada, amargurada. Então, como é que eu vou dar esse peso sem ficar uma coisa caricata, grosseira, aquela pincelada para mostrar que eu sou amargurada? Não, a amargura tem que vir
normal. As pessoas têm que sentir que a pessoa é amargurada. É que nem alguém chega chato do seu lado, não está uma tabuleta escrito chato, né? Mas a pessoa é chata. Então, você já sente, né? Na terceira palavra, você já fala, ele é chato. E é a mesma coisa que eu penso dos personagens. Quando a pessoa se exprime, assim, quando ela fala, ela já mostra Mas é que, naturalmente a que veio, entendeu? mas eu Mas queria te para falar isso, fala, não, eu queria te fala. falar uma coisa, porque assim, muitos atores, a gente trabalha com atores, né? Meu trabalho é esse também. Eles acabam se perguntando, porque tem muita gente que estuda bastante, mas o que você acaba construindo um personagem que independe do estudo. É muito carisma pessoal de cada um, porque como você falou em vários aspectos do seu trabalho, com vários trabalhos, o personagem não era nada. Então é muito da pessoa. Então as pessoas acabam perdendo a noção de se divertir quando estão fazendo, criar esse personagem e ir acrescentando importantes colocações pessoais para que você possa transmitir isso para as pessoas. Você fez isso em Império, você fez isso na Força do Querer, que trabalhamos juntos. Você conseguiu Pouco, hein? Pouco. lindamente. Você ia sempre para a favela fazer bibi. Eu fazia favela, muita favela. Quando tinha tiro, você olha lá o Alan. Pá, era o Alan, era o Alan. Não tinha jeito. Tudo que era favela era eu, gente. O Tudo rei que da estava favela. escrito tira, vai para a favela, mas o Alan já foi para lá. Mas era deslumbrante o teu Era trabalho. muito Era muito obrigado. bom. Era muito bom. Muito obrigado. Eu fiquei bem feliz com esse trabalho também. E você também deve ter ficado, porque foi um trabalho de Sim, reconhecimento. fiquei muito feliz, muito Mas feliz. falando, o que você acabou de puxar um assunto muito legal, porque as pessoas têm uma ideia de glamour, da glamourização do nosso trabalho, e se soubessem, e eu vou contar um pouquinho do meu lado, você conta do seu. Eu Tá? chegava nessa favela todos os dias, eu saía às 5 horas da manhã, eu rendia 2 turnos, eu ficava lá 16 horas trabalhando, saía de lá 7, 8 horas da noite, ia para a ilha de edição, para editar até 2 horas da manhã e para voltar. Você acompanhou a ilha de edição, você sabe como é. Sim, poxa, E, você não sei. glamour nenhum, gente. É Nem... muito trabalho. É muito trabalho. É por isso que eu acho, né? As pessoas às vezes pensam, veem, né? Nos veem assim, toda glamurosa, mesmo que você esteja fazendo um personagem pobre, mas aquele ambiente, as pessoas acham que aquilo ali é simples, é fácil, mas não imaginam, né? Que horas a gente chega, que horas a gente sai, como é que começa o nosso dia. Às vezes você tem a externa, depois vai para o estúdio, depois volta para a externa, não é? Não, E nos... não, não, e não vence, às vezes não vence. Tem que voltar no dia seguinte, porque ou tem alguma coisa atrasada, ou choveu, ou você tem que abrir mão do teu descanso para você deixa, poder vencer, né? Isso deixa são eu coisas... explicar uma coisa para as pessoas que não sabem do nosso ofício. A gente começa a gravar uma novela 3 meses antes dela ir para o ar. A novela tem mais ou menos 5 equipes que trabalham juntas, uma novela das 9. Então, nós estamos trabalhando em estúdio, 2 estúdios e 3 externas, que podem ser externas ou a cidade cenográfica. Uma Sim. protagonista como a Lília Cabral, ela está em todas as frentes. Então, na verdade, se eu estou dirigindo uma frente no estúdio e tem outro dirigindo na externa, ela não só vem para o estúdio, vai para a externa, como às vezes ela faz estúdio, externa e cidade cenográfica E no aí você mesmo quer dia. matar o produtor, coitado, né? Que não tem Aliás, culpa, mas é... o Cavaco acho que está aqui ouvindo a gente. Pode falar para o Cavaco, Lília. Ai, Cavaco, aí a gente quer matar o produtor, mas tudo bem. Mas como é o Cavaco, eu sou a atriz preferida dele e ele é meu produtor preferido, depois do Scala. Então tá Maravilha. perdoado. É o seguinte, então, mas a Lília, a gente fez um trabalho juntos agora. O último trabalho que a gente fez foi o Sétimo Guardião, uma novela das 9. E a gente teve muitos problemas que aconteceram durante a novela. Infelizmente, durante o percurso da novela, tivemos alguns percalços, mas a Lília segurou aquela novela lindamente, porque as pessoas não entendem quantas páginas você tinha por dia para decorar Ninguém naquela novela. entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Nem eu Conta quantas sei. páginas? 60 Ai, eu páginas. tinha 60 páginas por semana. Por 60 semana. páginas para decorar. Mas olha, Alan, a gente teve tantos problemas, né? Problemas externos, assim. Mas quando a gente entrava naquele estúdio, você que dessa vez trabalhou bastante com a gente, quando a gente entrava lá no estúdio do Vivier, a gente não sentia, né? Porque tinha uma equipe, nossa, que foi fundamental,
para aquele trabalho. Eu acho que todos nós tivemos uma consciência muito, com tudo que tinha do lado externo, em críticas, né? em desacertos, mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho, o nosso profissionalismo era assim, merecia um prêmio, né? Muito diferente, porque poderia ter desandado em todos os sentidos, mas o nosso trabalho não desandou. Ninguém entrava ali chorando, reclamando, falando mal. Não, a gente entrava para vencer o dia. A gente Exatamente. queria era vencer o dia e fazer sempre o melhor. Vocês saíam depois daquele dia, iam todos para a edição, ficavam 18 horas trabalhando, e nós, no dia seguinte, a mesma coisa. Todos os dias eu gravava, né? Todos os dias. E se eu vou te dizer assim, não me deu prazer de fazer, o chato são os comentários externos, mas eu tive muito prazer. Eu fiz muitos amigos. Eu sei que a equipe ali, eu fiquei mais próxima de uma equipe lá, assim, câmeras, contra-regra, figurinista, maquiador, enfim, eu fiquei próxima de todos. Eles todos me ajudaram, todos se ajudaram, né? Então, isso para mim foi quando eu lembro, eu precisava passar por isso. Todos nós precisamos. A gente faz novela de sucesso, mas e também não era um fracasso, entendeu? Não, as pessoas podiam não gostar, mas não era assim. Ninguém podia dizer, não, tinha qualidade. Tinha, né? A gente lutava para isso. Deixa eu te falar só uma coisa. Para quem também não conhece, a gente trabalha com 5 equipes e a gente, como eu falei antes, o horário é muito extenso. É mais ou menos... A Lília trabalha 11 horas no set, mas ela tem que decorar em casa. Mas olha aqui, em Fina Estampa era pior ainda, hein? Fina Estampa... Era bom você falar um pouco de Fina Estampa que está no ar, né? A Griselda. Fina Estampa era muito... Meu trabalho, eu lembro que chegou uma hora que eu pensei assim, eu acho que assim, às 11 horas de descanso, às vezes eu tinha que abrir mão, porque não dava, realmente não dava. Por outro lado, outro dia eu mostrei para a Lu, falei, Lu, olha aqui. A Lu, peraí, a Lu, que é outra diretora aqui, tá aqui, tá. Ai, meu Deus! Mas então, sabe, 50 cenas? Gravada. Eu tirei do quadro e trouxe para minha casa e botei no meu clipping, nas minhas coisas, para guardar para o resto da vida. O dia que eu fiz 50 cenas. Assim, é muita coisa. Surreal. Deixa Mas eu te fazer você fala assim, foi chato? Não foi, né, Alan? Não, foi não chato. foi. Foi chato. O nosso dia a dia, os nossos lanches, os nossos coxinhas. E quando a equipe começou a fazer vaquinha, aí eles levaram, tinha 5 bolos, não sei quantas Coca-Colas, Guaraná. Era uma festa. Engordei pra cacete nessa novela. Toda hora a gente... E isso era proporcionado por todos, né? Isso era uma coisa deliciosa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho várias perguntas ainda, porque daqui a pouco vai acabar nossa live, assim, rápido. Tá. Muito, muito rápido. Pergunta. Qual a personagem que você gostaria de ter interpretado na vida e não interpretou? Ai, gente. Olha, por incrível que pareça, sei lá, né? Não sei. Porque todo mundo fala de vilã. Que eu fiz vilã em Páginas da Vida. Não era vilã em Páginas da Vida. Não era nem um pouco vilã. Que era uma mulher amargurada, rancorosa, infeliz. É diferente de ser vilã, né? Muito diferente. E Império também não considerava uma vilã, porque ela fazia de tudo, absolutamente tudo, pelo homem que ela amava. E em História de Amor, também a mesma coisa. E Sétimo Guardião, que as pessoas falam assim, era uma vilã, mas assim, eu acho que eu queria fazer o quê? Uma demônia. Não sei, uma... Mas é que é o seguinte... acho que uma referência assim de aproveitando... personagem
difícil mesmo, aquele bem que você não consegue, fala assim, meu Deus, e agora? Por que eu inventei de fazer isso? Não sei fazer. Eu acho que eu queria estar diante disso, sabe? Isso eu não sei fazer. Ah, não, 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 porque isso é muito chato pra gente. Quando vocês falam não sei fazer, a Lília chega no estúdio falando assim, eu não sei fazer essa cena, aí você para tudo pra gente conversar, não vai dar certo, Então, Lília. Não vai dar certo. Espera aí, mais perguntas para você. Você teve alguma primeira paixão na TV? Ou o que te encantou para você poder trabalhar na televisão? Como é que você... assim, eu sei que não é glamour, é muito trabalho, mas o que te fez... como é que você acabou entrando na televisão? Porque também tem esse caminho de ser um personagem pequeno e começar nesse caminho que você teve por muito trabalho, porque você é uma atriz muito talentosa, e de ser a antagonista até você virar protagonista. Então a pergunta é: o que te fez entrar na televisão e como é e quando foi esse pulo da antagonista para protagonista? Então, eu acho que desde, sei lá, eu ouvia muito rádio, né, quando eu era criança, programa de rádio, e eu ficava sonhando mesmo. Depois, quando veio a televisão preto e branca, depois veio a televisão colorida, e aquelas novelas todas, eu ficava sonhando com as histórias. Eu ia dormir, eu lembro que a Diniz Fati, por isso que a Bel, nossa Aninha Kutner, a Bel com a família do Paulo José, essa família nossa, me Maravilhosa. encanta. E a Ana Kutner, eu tenho o maior carinho por Eu ela, maior também. admiração. Enfim, eu ficava vendo, e principalmente a Diniz Fati, que eu achava aquela mulher, assim, um talento, uma coisa impressionantemente bem resolvida como atriz e como mulher. E isso sempre me encantou, e com todas as dificuldades na minha casa, que todo mundo sabe que eu tinha problemas eu queria ser atriz e meu pai criava problemas, mas aí quando eu venci isso e consegui entrar na escola de arte dramática, que ainda por um bom tempo meu pai não soube, mas eu nunca escondi que eu queria fazer televisão. Porque aquela imagem, a imagem na minha adolescência, na minha infância e na minha adolescência era muito forte para mim. Era como se eu tinha muita necessidade de contar história. Apesar de não poder viver sem o teatro, porque sem o teatro eu não consigo crescer, ele é importantíssimo na minha vida, mas eu nunca neguei que queria fazer televisão. E Queria, queria. quando foi o pulo? E quando foi? Qual foi a novela que você se transformou Então, da quando, protagonista para quando protagonista? eu fiz, durante 10 anos, eu tive pequenos personagens, mas eles sempre foram muito bem encaminhados e eu sempre me senti muito bem neles, né? Era coadjuvante, me sentia bem, ficava feliz. Mas quando o Maneco me chamou para a História de Amor, ali foi meu grande pulo. Foi o primeiro que ninguém me conhecia, todo mundo me conhecia de uma forma leve, né? Personagens divertidos. De repente, eu vou para uma história com a dramaturgia do Maneco, que era assim. Eu lembro que às vezes vinha de um dia para o outro, tinha 6, 7 páginas para decorar. Mas eu não tinha dificuldade nenhuma, porque quando você lia, aquilo fluía de uma forma tão gostosa. E Qual? era ele, como escreve com a alma, né? Então Mas era muito fácil. qual é o que você sente? Qual foi o pulo? Que novela foi Então, que você a história de amor foi esse pulo. foi Daí, essa? depois de história, foi história de amor. Aí, depois de história de amor, começaram a vir personagens assim, sempre um melhor que o outro, um mais instigante que o outro, e foi sempre crescendo. Mas sabe que É eu isso acho que eu acho. importante a gente falar para as pessoas que estão na nossa carreira também? Eu acho importante a gente colocar a importância da pessoa. Tem muitos atores que começaram agora e que não têm essa oportunidade ou que vem oportunidade muito escassa. Você pega Ou atores e então atrizes também, às competentes. vezes, é o contrário, sabe? Às vezes a oportunidade vem muito galopante e depois a pessoa escorrega. E não se sabe o que é, entendeu? Porque Tudo bem. antigamente, você, para conseguir movimentar ou chegar, ou você já estava no Star Quality, né? Que já era a protagonista, Glória Menezes, né? Ioná Magalhães, sabe? Você já era, né? Ou então você começava passo a passo mesmo. Mas Através vamos. dos trabalhos, você Isso. ia crescendo e evoluindo. Né? Então, ou então já tinha os grandes nomes da televisão. Mas quem entrava ia assim,
passo a passo, entendeu? E Mas também ao contrário, eu acho que melhor é você ir passo a passo, porque tudo que você construiu, ele tem solidez, do que você, às vezes, ter um impacto muito grande e depois não conseguir manter. Porque é uma profissão ingrata, é uma profissão que, às vezes, ela... Não é que ela derruba, mas ela assusta, né? então, isso que eu estava querendo só falar para os meus amigos que estão aqui, que são atores ou atrizes, que tem pouca oportunidade e é muito difícil a gente conseguir ajudar no papel de diretor. Você consegue, quando você tem uma cena escrita, o ator consegue estar escalado e aí você consegue ajudar da melhor Sim. forma para que isso se desenvolva. Mas esse caminho que você trilhou, uma carreira de tantos anos, você falando de 39 anos de carreira, não é para qualquer um. A pessoa tem que realmente trabalhar. A gente sabe de um passado de pessoas, infelizmente eu aprendi isso também na televisão, de carreiras que vieram meteoricamente, mas também foram embora meteoricamente porque vieram por formas escusas. Aquilo que as pessoas falam de teste de sofá existia, né? Existia teste de sofá, era para Eu não diretor, peguei era essa para autor. época. Ah, vamos falar do teste de Não, sofá, mas eu não Lívia. peguei. Eu já entrei, essa época já tinha passado. Eu só sabia essas histórias. É uma pena que eu perdi essa época. Falando Maravilha. nisso, eu tenho perguntas agora meio Tata Werneck, tá, para você. As perguntas da Oh, Tata. que delícia! Tata, eu falei, Tata, eu não posso, essa live vai começar a ficar chato, eu preciso fazer perguntas para a Lívia, que ela vai... Imagina! Aí a Tata faria essas perguntas muito melhor do que eu, mas É. agora sou eu que vou fazer. Como é saber que Fina Estampa, mesmo na reprise, continua um sucesso, mas você não ganha um centavo? Não, a gente ganha. Você ganha? A gente ganha com a reprise. A gente não ganha um centavo. Mas, olha, isso não me importa, tá? Nessa altura de Não, campeonato, é bom o que saber. o que eu mais me assustei muito quando eu vi que ia voltar, fiquei morrendo de medo da novela não vingar, claro, né? E agora que vingou, eu falei assim, sabe assim, o ônibus até de graça, você fala assim, agora já foi, Nossa, a agora eu melhor entreguei coisa é a você Deus. ver o trabalho que está sendo reprisado sem precisar trabalhar. Você vê de casa, mas já foi feita a cena. A gente mal consegue assistir a novela que a Exatamente. gente faz. No outro dia, eu não me lembrava de uma cena que a Tereza Cristina entupia as privadas todas. Quando eu me vi, ela fala assim, o filho de Osíris, e eu falo assim, eu não sabia, não sabia que a senhora era filha da Osíris. Gente, é uma bobagem. Mas sabe quando você está assistindo, te pega de surpresa? Quando eu vi, Você eu nem falei lembrava. assim, enfim, está sendo um prazer. E eu acho que está sendo prazeroso para muita gente também. Acho que Você, crítica, essa novela sempre teve. Quando ela estreou em 2011 e agora. Mas, por outro lado, ela também sempre teve um carinho popular, sabe? Um carinho sincero das pessoas. E eu sou muito agradecida pelo Aguinaldo, claro, ter me dado essa protagonista e muito agradecida por ter feito essa novela. Eu fui muito feliz, claro. não, mas e a novela está um sucesso, as pessoas estão adorando. Nesse Foi um momento, a sucesso. leveza da novela é o que importa. Vou te fazer outra pergunta. Após É 30 da anos, Tatá? É da Tatá? é da Tatá. Depois de 39 anos de carreira, sabendo que deu tudo, você se sente segura, sabendo que deu tudo certo? Ou você De acha que a Regina jeito nenhum. Duarte... Quem que Peraí, criou essa não pergunta? acabei, não acabei. Você acha que está tudo certo? Ou você acha que ou a Regina Duarte veio para mostrar que sempre é tempo de acabar a carreira na CNN? Ai, meu Deus do céu. Ai, Você está segura essa... na carreira? É. Não estou segura da carreira, não. Que isso? Não é que a gente não tenha a clareza das coisas e tudo que você construiu, mas eu acho que a partir do momento que eu tiver segura de tudo, é que nem você entrar em cena segura e não te dá aquela... Hoje, antes de apertar aqui, eu falei, ai meu Deus, o coração estava tremendo. Antes de você entrar em cena e não te dá um nervoso, uma angústia positiva, não negativa. Então, a partir do momento que tudo isso acabar,
acho que você acabou não, mas perdeu o encanto dessa profissão, que ela é uma desafiadora todos os dias. A Cleide Diáconis, que uma vez eu tive a oportunidade de dividir o camarim com ela. Ela me dizia isso todos os dias. E o mais bonito dela era que quando ela saía de cena, ela ficava olhando todo mundo. E eu falava assim, você está vendo se a gente está fazendo certo? Ela falava assim, não, eu fico aprendendo com vocês. Então, poderia sair de cena, ir lá, tomar sua água, comer alguma coisa, sei lá. Mas não, ela fazia questão de permanecer ali para interagir com a gente que era mais jovem, sabe? Então, imagina, eu amo a minha profissão. Amo, sou dedicada mesmo, adoro. E não quero, de jeito nenhum, estar segura. Essa que é a realidade. Então, você acha, mudando de assunto, Wolf Maia fazendo galã vai ser sempre no núcleo cômico? Eu nem sei o que ele vai ser, em que núcleo que ele vai ser. Wolf Maia fazendo galã, gente. É núcleo Não, cômico. galã. Mas ele faz galã? Não, ele nunca fez Faz, galã. gente. Faz aquele. Gente, desculpa, você vê a novela, eu também vejo. Mas não é galã. Ele faz uma pessoa. Mas aqui. Não, não é galã. Ele não. Não, vamos passar essa Tá pergunta. bom, passa a pergunta. Quantas novelas você precisa ter para negar o ding-dong do Faustão? Eu neguei, viu, várias vezes. Então, Porque eu quantas vou novelas passar você precisa ter para negar o ding-dong? É o seguinte, eu vou passar um mico desgraçado ali. Porque na hora Eu que sei. aperta, faz din dom, din 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 dom. Aí a pessoa fala assim: ai, que é essa música? Ai, meu Deus do céu, como é grande meu amor por você. Mas a coisa assim, din dom, din, jamais eu consigo. Eu vou ficar sentada, ou vou ter que ter alguém do lado muito bom, que eu não sei quem é, muito bom nisso, ou então vou ficar sentada assim, ó, olhando para a plateia, olhando para o Fausto. Eu não tenho capacidade. E assim, esse tipo de mico, para todo mundo falar assim, Lília, não sabe? Não sei. É É que ruim. nem dança nos famosos. Vou dançar? Vou me quebrar. Não dá. Já entendi que Eu você acho não que vai, não, tá tudo só bem. uma questão de bom senso. Não precisa ter tantas novelas, não. Quem dá mais trabalho? Um novato deslumbrado ou um veterano preguiçoso? O veterano preguiçoso. Você Ai, dá acha? muito trabalho, porque o veterano preguiçoso, ele parece que ele já está com a vida ganha, né? O novato deslumbrado, ele pode estar assim, mas quando você tenta baixar a bola, ele baixa, entendeu? Se você fala coisas que são pertinentes àquilo que a gente está vivendo, ele ouve. O veterano não, o veterano já está. Mas sabe que me deixa um pouco irritado é a palavra, né? Quando você está no Mas set com atores novatos que não entendem o valor da profissão, tem muita gente que está lá pelo glamour que não existe, que a gente tem lá pelo trabalho e pela carreira, que você, por exemplo, você é uma pessoa que construiu uma carreira e não para estar famosa ou ser famosa naquele momento. E eu e você nos deparamos com atores que não têm respeito pela profissão, que entram no set com o celular, que estão no meio da cena, praticamente fazendo um live do que está acontecendo dentro do estúdio, a gente sabe disso, que sim, estão falando com pessoas no celular enquanto a gente está ensaiando. E sim. essa toda falta de respeito que é de uma geração nova, que não é da sua geração, como eu já te contei, que eu trabalhei com a Marília Pêra, que foi um grande exemplo na minha vida, como você é, como outros grandes atores são. Não existe isso. Você está pronta, você está maquiada, você está no salto, com um texto decorado dentro do estúdio. E, preferencialmente, sem o Mas celular. olha, Alan, vou te dizer, isso também passa, né? Passa. Porque a profissão ela é muito difícil. Ela requer, nos tombos, né? É no sofrimento que a gente consegue reverter e se fortalecer. Não é no sucesso, não. De jeito nenhum. Então, quando passa, se você não teve esse histórico mesmo dos tombos, de levantar e se formar e se fortalecer, você não vinga.
chega uma hora que a vida faz assim, ó, corta, entendeu? Então, é chato para quando a gente está trabalhando, mas também eu não fico pensando, olha, nossa senhora, deu muito certo. Eu já vi histórias tristes e de pessoas que, que tinham muito talento e que se perderam. E outros que não demonstravam tanto talento e agora estão muito bem, porque entenderam, entendeu? Eu sempre tive muita sorte de trabalhar com uma galera jovem e que ficou muito próxima de mim. Eu tenho meus amiguinhos, muitos, muitos, muitos mesmo. Mesmo em fina estampa, todos. Caio Mas Castro, a que sua eu amo, geração... Sophie, uma galera jovem mesmo, em Viver a Vida, a Adriana Biroli, a Aline, a Palominha, pessoas que eu sou fã. E que se você... E me conta, e peraí, e quem você não é fã? Assim, mas eu não vou falar. Eu tô brincando com você. Se Óbvio, viesse, liga um pacote e fala assim, olha, 1,5 milhão, Big Brother. Não falo. não vou falar de criança. Não vou Agora, falar. então fala assim, genericamente, qual o pior defeito de um ator e a melhor qualidade dele em cena? Olha, o pior, eu acho que é quando você não decora, né? Porque isso é a pior coisa. Porque não é só os novatos ou quem chega de cena, não é isso. Porque também tem gente da velha guarda que também não está nem aí, né? Então, não é só. Eu acho que quando você chega no estúdio, que é a única coisa, no teu set de filmagem, onde você tem que estar, assim, é o teu trabalho, né? Como é que você vai dividir com alguém que não decorou? Ou então que te usa, para mim, é quando você percebe que a pessoa, vamos passar? Aí você passa o texto. Aí, vamos passar de novo? Aí você percebe que a segunda passada é porque ela não tinha estudado, ou ele não tinha estudado. Aí vai te usando. Aí quando eu percebo isso, eu falo assim, não dá. Não, agora preciso comer. Entendi. Melhor estudar sozinho. E qual que é a melhor qualidade de um ator em cena? Aí é a cumplicidade mesmo. Aí é a generosidade mesmo, né? Porque o olhar é impressionante quando a gente percebe que existe a cumplicidade. Por exemplo, a Eva Vilma, ela me abraçou, assim, foi minha madrinha, uma mestra para mim. Desde a segunda novela que eu fiz foi de Quina para a Lua. E era no olhar que a gente se entendia. E ela me ensinou tudo, a luz. Mesmo assim, né, demorei muito para aprender, porque é difícil, né? Mas ela me ensinava me posicionar e sempre muito, muito carinhosa. Isso é uma coisa, ela poderia me ensinar e, de repente, quando fosse dividir comigo, falar comigo, ela poderia, né, mostrar a estrela que ela sempre foi. Mas não. Foi no olho, generosa. E eu acho que isso é muito importante, porque uma cena não se faz sozinho, a gente não está lá para competir, a gente está lá para contar a história. Então, se a gente ficar querendo, a gente não pode nem se submeter e nem querer mostrar uma certa arrogância ou prepotência ou que você está melhor. Não. Porque se tiver 2 ou 5 ou 10 na mesma cena e todos não estiverem fazendo o melhor, a cena não será boa, entendeu? Mas o que você está falando é importante, que a gente trabalha sempre em conjunto e a gente trabalha em cumplicidade com o outro. Eu aprendi muito, assim, eu vi da minha experiência de teatro amador, depois eu fui fazer cinema, e quando eu cheguei na televisão, eu passei por muitas pessoas que me ensinaram muito lá dentro. Denise Saraceni, que você conhece bem, o Sim. Papinha, que é o Rogério Gomes, que também é O maravilhoso. Papinha, eu acho ele mais ou menos o Papa, né? O Mas Papa, não, Papinha... ele não sabe formar equipe, o Papa, Nada, né? imagina. Ele não sabe formar elenco, não sabe resolver... Não, ele não sabe dirigir. Assim, a qualidade do trabalho dele é meio, né? Fraco, Papinha. É que tem as pessoas que não conhecem, infelizmente, porque realmente é um gênio da teledramaturgia e ele consegue agrupar as pessoas de uma maneira, e acho que a sensibilidade que ele tem é muito importante. Mas, enfim, E outra, e você vê que como é que ele conduz, né? Ele conduz de uma forma que o mundo pode estar caindo, mas a gente está remando juntos. E ele não
não abandona o barco de jeito Não. nenhum. E traz uma Não tranquilidade para a equipe. abandona, dá uma segurança. Qualquer coisa que você chegue e fale assim, Papa, eu acho isso, ele te ouve, ele diz, isso é bom, isso não é. Se não for bom, ele vai ser sincero, ele sempre transparente. Concordo. Gente, trabalhar com ele a gente fica muito mal acostumado, né, Alan? É verdade. Eu também tô. E aí ele me chamou para trabalhar com ele também. Agora eu também estou nessa dúvida. Vem cá. A última pergunta, porque daqui a pouco está acabando e eu preciso fazer umas considerações finais com você. Mas Tá. você já flagrou a Regina Duarte cantando Pra Frente Brasil sozinha no camarim? Não. Ela não estava cantando Eu tra... nunca, ela cantou Pra Frente Brasil no Não, camarim. não. E também não entendo por que ela foi cantar agora. É uma pena, gente. É uma pena. Você É trabalhou com muito ela também? difícil. Eu trabalhei com ela bastante. Eu também. Por respeito, assim, a gente não. Eu tenho Só uma respeito por desculpa. ela. Mas foi imperdoável, né? É imperdoável as coisas que ela falou e de uma forma. Desagradou, desagradou em todos os sentidos. E principalmente como artista, né? Eu acho Então, que ela, como artista, não poderia falar essas coisas, mas, enfim, eu tenho o meu respeito, mas foi um susto, a gente ficou assustado. a cultura está sendo deixada de lado, a gente está muito na berlinda, a gente entende o que está acontecendo. A TV Globo, que é a Globo, sofre muito com tudo isso que está acontecendo. As pessoas não têm ideia, mas a gente parar novelas é uma coisa que nunca aconteceu na história da Globo. A gente está reprisando as novelas que fizeram sucesso, mas não existe a mesma receita. A gente está passando uma crise que o Brasil inteiro está passando, que o mundo inteiro está passando. A gente está tentando sobreviver e do nosso lado a gente tenta da melhor forma. Eu acho que as pessoas misturam muito o jornalismo, política com o que a gente faz de entretenimento e o que a gente leva de bom para as pessoas para casa delas. Que eu acho importantíssimo, não só nesse momento, mas em qualquer momento, a gente conseguir contribuir com um pouco de cultura. Se as pessoas não vão ao teatro, a gente consegue, numa novela, você vê, essa novela está dando, uma reprise está dando 34, 35 pontos. Nós estamos falando de 50, 60 milhões de pessoas que estão se entretendo com a televisão e com o nosso trabalho. Então, eu acho que, e falando do cinema, é muito difícil. O cinema ficou deixado de lado, está largado, infelizmente. Nossa. A gente está tentando sobreviver, porque não existe nenhum tipo de apoio para o nosso meio. E a gente emprega muita gente. As pessoas não entendem que são técnicos, sonoplastas, Nossa. microfonistas, maquiadores. É uma equipe de quase 100 pessoas que trabalham ali, que tem emprego e que não estão tendo emprego agora. As campanhas que a gente vai vendo ao longo do tempo, a gente vai tentando ajudar quem está mais próximo da gente. E é muita gente que está desempregada, principalmente no nosso lado da cultura, tá bem difícil. Muito difícil. Eu também posso dizer, em relação ao teatro, é a mesma coisa. Quantas pessoas estão desempregadas? Mas, assim, o que que a gente leva, o que que a gente aprende, né? Porque a arte, ela não vai morrer, ela não vai acabar. Quando essa pandemia passar, quando tudo passar, vai haver a necessidade das pessoas ir para o cinema, ir para o teatro, ir para os shows. Por quê? Porque faz parte da cultura, independente da cultura agora está sendo massacrada, mas o povo brasileiro sabe o que é e gosta. E tem prazer, e eu acredito na arte, entendeu? Então, é aquilo que a gente diz e que todos os filósofos dizem, né? Os governos passam e a arte fica. E é isso que vai acontecer. Então, eu tenho esperança. Agora nós estamos sofrendo, mas nós já vivemos coisas assim, tão ruins quanto, mas eu acho que essa é pior. Mas já vivemos coisas ruins. Na época da ditadura era muito ruim. Mas passou e a gente conseguiu sobreviver e mostrar o que é o verdadeiro artista. Ele é um artesão. O artesão das palavras, das histórias, dos quadros, das pinturas. Ele é o grande artesão do mundo, ele que colore o mundo. E é isso que as pessoas, muita gente entende, a gente tem muita gente a nosso favor. E quem não está a nosso favor, um dia vai estar. Né? Eu também acho que não dá para ficar revoltado, sabe? Porque eu acredito no entendimento das pessoas. Quem não tem o entendimento não faz parte
da nossa vida. Eu também não posso abrir a cabeça delas para fazer elas entenderem, mas eu acredito muito que as pessoas são favoráveis à arte, ao artista e a tudo que a gente imprime, porque a gente faz com emoção, não é verdade? É verdade. A gente faz de coração, a gente entrega a alma, a nossa saúde. E deixar claro Enfim, que a gente não é inimigo da sociedade em momento algum, muito pelo contrário, a gente está aqui para muito pelo contribuir, contrário. para colaborar, e eu acho que a gente traz, e a Globo, onde a gente está falando sobre esse assunto hoje, é sobre isso também, sobre novelas, a gente traz temas muito importantes para as pessoas. A gente fala de questões que não são abordadas normalmente de uma forma lúdica, como a gente faz. Em Força do Querer, a gente falou sobre a violência nas favelas, a gente falou sobre uma menina trans com desejo de se transformar em menino e tentar educar as pessoas de uma forma didática, para as pessoas entenderem que aquilo, ela tem todo o direito de se sentir uma menina ou um menino. Isso é educação para as pessoas. Exatamente. O preconceito vem da ignorância. E quando as pessoas são ignorantes, elas têm um preconceito que elas não entendem nem por quê. A gente trazendo dentro da televisão, dentro da casa das pessoas. Na verdade, é mais fácil ser simplista, né? E não tá bom e acabou, não quero e acabou, do que entender. Porque a ignorância junto com a arrogância nossa, é um prato cheio. É um prato cheio para. Eu não consigo ver felicidade nessas pessoas, né? Porque elas não abrem espaço para as coisas novas na vida. Então, nossa, você vai para onde? Se você já conquistou tudo, se você já entende tudo e tem que ser do seu jeito, você vai para onde? Não vai para lugar nenhum, né? Lília, eu vou falar uma coisa. Infelizmente, nossa live deve estar acabando, vai cortar a gente a qualquer momento. Sim. Eu adorei. O nosso papo começou a ficar bom agora, porque a gente começou a falar sobre coisas que também são relevantes, a não ser do nosso trabalho, também culturalmente. Mas Sim. só posso te agradecer muito pelo convite, de você ter aceito. O Daniel Bialski, que é o presidente aqui do clube, que nos convidou. Eu agradeço o convite para a gente poder estar aqui falando abertamente. E fico muito feliz que você aceitou o convite e feliz as pessoas terem participado também. Eu queria ter mais para a gente poder falar mais coisas, mas esse é o tempo. Não, foi um prazer, Alan, foi muito bom. É muito bom também recordar a vida da gente, assim, de uma forma, sem aquele compromisso de ter alguém escrevendo ou com o celular, né? Anotando tudo que você não sabe o que ele vai transcrever, né? Ou então como vai ser a chamada. E aqui a gente poder conversar como se a gente estivesse na nossa casa, se você estivesse na minha ou na sua, e você fizesse... Adorei as perguntas da Tatá. Nossa, já estou falando dela agora, então. Vou mandar para ela também. Eu amo a Tatá, muito bom. Também, muito porra, bom. Tatá, gente, é um Muito talento, é uma gênia. É um talento, nossa, demais. Então foi um prazer muito grande poder reviver algumas coisas minhas, assim, e ao mesmo tempo também poder conversar sobre o que a gente conversa, né? Porque aqui, tanto você quanto eu, a gente não está fazendo personagem, né? Somos nós. Então, lógico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E quero agradecer a Hebraica, muito obrigada pelo convite. E pode ter certeza que todas as vezes que convidar, faço questão de participar. E quando eu estiver em São Paulo com o espetáculo, por favor, também venham prestigiar. Vão prestigiar e com certeza logo, logo isso vai passar. Estaremos no palco, na TV, no cinema e a arte vai continuar. Apesar do Bolsonaro, de você. vai continuar. Vai continuar. Exatamente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, Alan. Um beijo. Obrigado, Lília. Obrigado, gente, por ter acompanhado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.